Hoje nosso bate-papo é com o meu amigo e grande executivo Henrique Barreto, especialista em vendas, gestão comercial, liderança, transição de cultura, estratégia e inovação, formado em administração e com uma bela carreira no segmento da educação e tecnologia. Confira no AlphaCast. Olá, está começando aqui dos estúdios da Unialfa em Goiânia, mais uma edição do AlphaCast. Sou o professor Gustavo Gastardelli e te convido a participar do nosso podcast. Hoje estamos com meu amigo Henrique Barreto, uma referência no mundo comercial. Deixe seu like, se inscreva no canal e faça seu comentário. Tudo isso é muito importante e ajuda no crescimento do nosso canal. Henrique, eu estou muito feliz, cara, de estar com você aqui. Eu queria que fosse presencial. Eu falo que eu estou muito feliz para todo mundo, viu? Mas para você, realmente, cara, tem toda uma história, né? E eu sei de todo o potencial e tudo que você fez. Eu acho que você realmente agrega aqui, tendo aceitado o nosso convite. Muito obrigado, gratidão mesmo por você ter aceito. Seja bem-vindo. Cara, estou super honrado, Gustavo. Obrigado. E mais do que isso, né? A gente se conhece de outros carnavais, literalmente, né? De algum tempo atrás. E é um prazer poder falar sobre um pouquinho da história, contar um pouquinho da minha história especificamente e falar de futuro, principalmente, né? Para um monte de jovem que está buscando um monte de coisa para a carreira, né? Então vai ser um prazer muito grande ter esse momento com você. Eu tive uma conversa com o Neuber, né? Aí a gente falou lá na entrevista que eu fiz com ele, né? Como que você falou dele para mim encontrar a primeira vez com ele, eu achei tão engraçado assim, o tanto que ele te respeita e quando ele fala bem de você, eu entendo por quê? Porque você, além de ser um bom profissional, você é um bom amigo. E isso é um contexto muito interessante que eu acho que favorece muito o lado profissional e para a área comercial também é fantástico, né? É bacana. Então, como que funciona o nosso podcast, que é o AlphaCast? Ele sempre traz pessoas de referência, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente acredita, que a gente acha que faz diferente no mercado, para a gente conhecer um pouco da história desse profissional, dessa pessoa, e o que essa experiência pode ajudar a contribuir para todo mundo que nos assiste. Cara, tem aluno que nos assiste, tem a comunidade, tem funcionário, tem muita gente que assiste a gente. Muita gente. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Aí, como que tudo começou? Eu sei que os continentes ainda estavam juntos, né, Henrique? Quando você começou aí. Mas conta um pouco para a gente dessa trajetória profissional sua. Conto sim. Só antes de entrar nisso, eu quero... Você falou do Neuber, eu queria só colocar um ponto meu de vista, né? Eu acho que eu nunca tratei equipe, nunca tratei time, pessoas que trabalharam comigo como colaborador. Eu tratei sempre como pessoas que eu gosto, porque, cara, eu acho que as pessoas não trabalham para a empresa. Elas trabalham por si, para suas famílias e também para as pessoas que elas conseguem construir relacionamento. Acho que se tem alguma fórmula de sucesso da minha carreira foi sempre tratar os outros como eu gostaria que me tratassem, com franqueza, com transparência, sendo duro quando precisa, mas principalmente com empatia, com gostar da pessoa genuinamente. Eu sempre gostei de todo mundo com quem eu trabalhei junto. Acho que esse é o maior segredo desse negócio do relacionamento e que faz o Neuber, depois de tantos anos, ainda falar sobre mim, né? Super, super legal. Você sabe, Henrique, eu acho que isso é o seu diferencial. Eu acho que isso é uma coisa fantástica que você faz bem. E eu tenho uma pergunta que muitos me fazem. E eu convivi com muitas pessoas na vida, né? E elas, umas são a favor e outras são muito contra. O que você acha dessa questão de ter um relacionamento próximo, ser amigo das pessoas que você trabalha? Então, muita gente é o oposto, né? Ou é 8 ou 80. Eu gosto, eu acho que é importante. Eu acho que ainda mais aqui no Brasil, onde o nosso sangue latino fala alto, é um diferencial. E eu tive tenho uma característica que eu consegui construir, Gustavo, que é sempre ser duro quando precisa ser duro, né? Sempre precisava ser duro, era duro, e acho que eu nunca fui refém do relacionamento. Se a pessoa consegue construir um relacionamento de amizade,
confiança e principalmente fazer com que o outro entenda que justamente por ter esse relacionamento eu posso ser duro com você para te ajudar a te desenvolver, e essa for a preocupação por trás de tudo, cara, funciona muito bem. Mas vou contar um pouquinho do histórico, então, de maneira rápida, né? Como você falou, começa quando os continentes eram unidos ainda, né? Na Pangeia. Mas eu comecei minha carreira lá no setor madeireiro, exportando madeira. Depois fui trabalhar no setor moveleiro, exportando móveis para os Estados Unidos. Fui trabalhar numa empresa americana, comprando madeira e assim por diante. E quando eu decidi que não estava sendo feliz nesse processo, esse processo de trabalhar com madeira, um mercado complexo, eu decidi recomeçar minha carreira do zero no setor educacional. E aí fui trabalhar no Grupo Positivo, de Curitiba. Comecei no Grupo Positivo como Inside Sales, né, aquela pessoa que fica fazendo ligação. Saí de uma carreira de gerente de importação para recomeçar com Inside Sales. E foi muito legal porque eu pude passar por toda a vertical de uma área comercial de uma empresa de educação. Então, fui Inside Sales, fui consultor, fui coordenador, fui gerente de vendas regional, gerente nacional de vendas, diretor de vendas, diretor de linha de negócio em 12 anos. Foi uma escalada intensa em 12 anos. E depois saí, então, do Grupo Positivo em 2014, entrei no Grupo Pearson, que é de educação também, e pude passar por todas essas esferas da área comercial e saí do Grupo Pearson em 2021, 2022, e fui trabalhar numa multinacional canadense chamada Volaris, que é uma empresa dona de muitas empresas. Então, a gente tem hoje 200 empresas no mundo, 220 empresas, e o grande foco é empresas que oferecem software de gestão de maneira verticalizada. E comecei essa carreira aqui, então, em 2022, como um líder de uma unidade de negócio da empresa, que é a Sofia, que eu estou com a camisa aqui hoje, que é uma empresa responsável por software de gestão de escolas e software de gestão de bibliotecas. E em junho fui convidado para assumir uma cadeira de Group Leader, que é uma figura que é responsável por 3 ou 4 ou 5 operações independentes. Então, basicamente, o CEO de 3 das nossas empresas respondem para mim hoje para falar sobre operação e as melhores práticas, e a gente poder replicar isso com uma modelagem de negócio, trazendo os modelos do Canadá para cá. Então, de maneira bem rápida, é um pouquinho da atuação hoje. Cara, isso é muito legal, né? E eu acho que começar de baixo, né, te dá uma força muito grande. Você conhecer toda a cadeia produtiva de um negócio. Me fala um pouco disso, Henrique. Qual foi o valor de ter começado lá embaixo e crescido? Eu brinco que me ajudou em várias coisas, né? Me ajuda primeiro a você dialogar com quem está embaixo, né? Então, você já estive aqui, já fiz isso, e isso te dá uma fortaleza muito grande para dialogar e sugerir iniciativas. Mas principalmente passar por todos os estágios e te dar uma vivência, cara, que é difícil qualquer líder de empresa que chega numa empresa sem ter tido essa vivência, que é um pouco do que eu estou passando hoje, porque eu não vim da área de software, né? Eu vim da área de educação. Então a curva de aprendizagem é outra, né? É um outro estágio de aprendizagem. Isso me ajudou muito na minha carreira, me ajudou muito na minha carreira de educação, até porque eu sempre fui muito envolvido com a operação. Agora não mais tanto com a operação, muito mais com a gestão em si, mas a experiência de operação, para quem pode ter a oportunidade de passar por todos os níveis, começando lá de baixo, é transformacional para a gestão do negócio. Eu acho que isso pode impactar muito, principalmente na linha de diálogo com as equipes. Eu sempre consegui conversar muito bem com os times por causa dessa história de ter começado como ligação para depois chegar à direção da linha de negócio. E nesse diálogo com a equipe, o que faz uma equipe ir para frente, Henrique? O que faz uma equipe dar resultado? Em sua leitura. Assim. Essa é a fórmula do segredo, né, cara? Difícil. Assim, eu acho que tem uma conjuntura de fatores, né? Talvez a primeira seja gente boa. Gente boa não só no campo de resultado, mas no campo de índole, de querer, de trabalhar, de se dedicar. Acho que talvez esse seja o principal ingrediente, cara. Mas eu digo que é uma conjuntura de fatores. Você sabe disso também, tão bem quanto eu. Não adianta nada você ter as melhores pessoas se você não tem o melhor produto. Não adianta nada você ter o melhor produto se você não tem as melhores pessoas. Você tem que ter um clima bom. A empresa tem que ser respaldadora. Uma bolha do momento, né? E ela não além disso, tem assim, isso também. E tem aquele negócio, você tem tudo bom, mas o mercado não está bom.
Então, assim, é muito difícil, cara. Você toma um banho de sal grosso para ver se a vida Para melhora. ver se melhora. É isso aí. Assim, então, é muito difícil. Eu acho que você ter uma equipe boa, pronta, treinada, desenvolvida, com um clima gostoso, aquele negócio de um colaborar com o outro, uma competição saudável, um time de vendas especificamente, com um produto redondo, acho que tudo isso atrelado a um momento de mercado ok, ou uma liderança que consiga perceber os riscos desse momento de mercado e encaminhar isso para dar certo, cara, eu acho que é o tempero, né? O tempero é equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. Então, é desafiador. Uma equipe eficiente hoje é desafiadora. Eu acho que é muito, muito, muito desafiador. Mas um item que eu acho muito importante é essa capacidade de montar um grupo capaz de dar resultado. Então, essa pessoa que monta o grupo, esse grupo tem que confiar muito nela, né? Isso eu acho que é um aspecto bem forte, assim. E também tem aquela questão de você entender se é o momento da empresa mesmo de ganhar, ou se vai ser o ano que vem, por exemplo, né? Conseguir cultivar aquela equipe que você sabe que não vai dar resultado naquele semestre, mas você precisa dela manter para o semestre que vem dar certo, né? Acho que você falou de montar uma equipe, né? Eu passei por uma situação na minha carreira, agora recentemente, quando eu cheguei na empresa, que era de assumir uma equipe que já existia. E eu tinha um desafio pessoal que era movimentar o mínimo as pessoas, dar condição para as pessoas se desempenharem e se desenvolverem. E cara, assim, a gente não fez movimentações nas pessoas, a gente fez movimentações nos processos. Então, é aquele negócio que eu te falo, às vezes uma equipe que a performance não era extraordinária, não era ruim, mas não era extraordinária, com pequenos ajustes no modelo de remuneração, no modelo de rotina de vendas, decolou. E a gente está há 15 meses batendo meta, fazendo 150%, 172% do resultado ano versus ano. Assim, tem uma série de ingredientes, né? Não é sempre a pessoa, formar a pessoa, dar condições, mas principalmente estruturar um processo coerente, que seja desafiador, que a pessoa busque o resultado, faz todo sentido. E sim, isso que você falou é uma baita verdade, né? Talvez não seja agora. Talvez a gente precise azeitar alguma coisinha ali para a coisa dar certo daqui a 60, 90, 180 dias. E essa sensibilidade é difícil também, né? Entender que... É para poucos, né? E tem aquele negócio, falando em vendas especificamente, vendedor não tem passado, é só futuro. Então, assim, você passou 10 anos batendo meta e tem um semestre ruim, a faca vem no pescoço da pressão e do resultado. E vendedor bom, cara, a pior pressão que existe para o vendedor bom é a dele mesmo. É um cara que está com uma pressão ali o tempo inteiro nele mesmo. Por isso que eu gosto de movimentar muito o modelo de remuneração. A liberdade que a empresa atual que eu tenho me ofereceu em relação ao modelo de remuneração agressiva de sucesso fez com que a gente mudasse o resultado da empresa através da motivação pessoal, porque vendedor bom se automotiva, né? Então, falando em comercial, eu sempre caio muito na área comercial, porque é a minha área de conforto, que eu gosto muito. O resultado veio muito por causa dessa provocação do resultado, gerar um comissionamento agressivo e o cara ser dono do futuro dele, né? A equipe ser dona do futuro dele. Mexer além das pessoas, né? Às vezes não é achar o culpado, né? Achar a solução que encaixa naquela equipe. Achar a oportunidade para aquele tipo de pessoa que está ali na operação. Isso eu acho muito, muito bacana, assim. Eu vejo, Henrique, e eu queria saber a sua opinião, eu acho que o comercial, é uma leitura que eu tenho, tem muito de psicologia, né? Tem muito de estar bem ou estar mal, ou acreditar, porque o vendedor toma muito não, né? Ele toma não na cabeça todo dia, né? Mais não do que sim, às vezes. E como que Muito mais não aguenta do que essa sim. pressão toda? Muito mais não. Como que aguenta essa pressão e como que a gente faz para performar e sentir que isso não afeta tanto assim? O mundo é injusto com o vendedor sempre, né? A quantidade de não que ele leva é grande e tem um negócio que você falou que é a autoestima, né? Parece que existe uma aura em torno do cara e quando ele está bem, ele começa a fechar um atrás do outro, vender bem. O que eu aprendi na minha carreira que ajuda a você manter o vendedor empolgado é quando ele para de ser medido só por resultado de venda. E ele começa a ter pequenas conquistas que também são comparativas e que ajudam ele a se comparar e se sentir bom
bem e sendo um bom profissional. Então, poxa, você tem meta de quantidade de oportunidades que você visita, você tem meta de quantidade de vezes que o cliente assina uma carta de intenção, ou você tem metas da quantidade de vezes que você apresenta um produto de maneira aprofundada para o cliente. São pequenos marcos que fazem parte de um processo de venda e que você fala assim, pô, cara, parabéns, você não vendeu ainda, você tem aqui 10 cartas de intenção, você tem 20 visitas a mais que o restante de todo mundo, está no caminho certo. Esse é o primeiro, assim, ela fala, não, poxa, eu não vendi, mas eu estou indo bem, eu sou o cara que mais visitou cliente. E essas pequenas empolgações vão começando a transformar essa aura, né, essa aura pressionada pela venda. Eu acho que esse é um caminho, assim, eu acredito que esse é um caminho. A gente começou a trabalhar muito com essa comparação, né? Pequenas vitórias e pequenos reconhecimentos, né? E Vai pequenas criando metas, né? força, vai dando músculo, né? Porque quando você joga uma meta de, pô, a tua meta do ano é tanto, caramba, é impossível. Mas quando você fala, a tua meta do dia, dessa semana é tanto, você fala, não, beleza, dá para trabalhar nisso. E aí vai conseguindo aquelas primeiras vitórias. É isso, assim, eu acho que as pequenas vitórias são uma boa ferramenta de estímulo e de engajamento de time de vendas. E como a gente sabe o que é um vendedor bom, um vendedor ruim, assim? Quem vai dar certo com venda e quem não vai dar? Você, com o tempo, desenvolveu isso, né? Você bate o olho e você mais ou menos sabe. Erra, lógico, né? Mas o que é uma pessoa que você vê assim, não vai dar certo em vendas? Difícil, né? Essa pergunta é bem difícil. Com o tempo a gente vai Bom que é você que está aprimorando. respondendo. Com o tempo a gente vai aprimorando o olhar. O que eu te diria, assim, a característica que eu gosto no vendedor, eu estava falando sobre isso ontem, a característica que eu valorizo no vendedor é a capacidade de, sem ser pejorativo, mas é a capacidade de ser cara de pau. A Sim. maioria dos vendedores que eu conheço são caras que são cara de pau, que falam o que querem, que cutucam o cliente quando precisam. Aquele cara muito retraído e tal, ele geralmente não é bom. Né? E é engraçado, porque tem vendedores com que eu trabalhei na minha vida que eram super caras de pau, que eram super ruins de seguir processo. O cara que não fazia a parte trivial, a parte burocrática do trabalho, mas era um talento na frente do cliente. Era um cara que conquistava a confiança. A nossa cultura de venda consultiva tem um tempero de relacionamento que é muito grande, né? É diferente de tirar pedido de, sei lá, de alguma linha de negócio que não é relacional. É, as vezes que eu sempre trabalhei foram muito de relacionamento. Então, ter a confiança do cliente é extraordinário e é muito natural. Não dá para você treinar isso muito facilmente, né? Eu acho que essa A é a venda principal de característica. produto por produto é muito diferente, né? Estou vendendo Tem isso Coca, também. estou vendendo Tirar pedido Skol. de Coca-Cola no mercado é diferente do que vender matrícula numa universidade. É isso. Né? Tem o seu talento para vender? Tem a capacidade de fazer os caminhos para uma venda de refrigerante? Claro que tem, mas é nato daquilo. Agora eu te garanto, Gustavo, o cara que vende Coca-Cola, que é meio, assim, eu não quero ser pejorativo porque eu não conheço da indústria, mas é tirar pedido. Se o cara tem um bom relacionamento com o ponto de venda, eu acho que ele tira mais pedido. Ou ele consegue conduzir o cliente para tirar antes, e assim por Eu ia te diante. falar, eu trabalhei na Coca e trabalhei na Ambev, né? Então, Coca é uma marca, mas a questão é que o cara não sai para vender uma Coca, ele sai para vender uma quantidade. Então, o problema, eu preciso do relacionamento, não é para vender o produto, eu preciso do relacionamento para vender a quantidade de produto que eu preciso vender. E outra coisa, ele tem uma quantidade X que ele vende. Então, ele dá preferência para o meu produto, mais um pouco para o meu produto. Aí ele vai deixar de comprar outro produto, porque ele não consegue O vender consumo é tanto a padrão, mais. né? E tem aquele Entendeu? negócio do mix também, né? Tem o negócio do mix, assim, compra mais do produto que Sim. é a Coca-Cola, mas leva aqui uma planta uva para me ajudar. E eu acho que o relacionamento ajuda nisso, não ajuda? Eu acho que o relacionamento ajuda muito. Na experiência que eu tive, ajudava sempre mais. Mas eu acho que relacionamento é bom para tudo, 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 tudo. A construção de uma aula vem do relacionamento, a construção de uma venda de refrigerante, de bebidas, é relacionamento, carro é relacionamento, Carreira. Carreira. carreira, tudo, tudo. Carreira é relacionamento. E fala um pouco mais disso aí. Eu acho que quem nos assiste, né, eu vejo isso claramente assim, sempre tem uma preocupação com carreira, sabe, Henrique? Como fazer para dar o próximo passo, aquela coragem de ir para frente?
E carreira? Quando a gente sabe que tem que dar o próximo passo, ou tem que ser promovido, ou tem que sair da empresa, qual que é a sua leitura disso? Sabe que meus dois últimos anos na Pearson, eu estava à frente de uma área de negócio que era chamada de empregabilidade de jovens e adultos, né? Eu aprendi muita coisa legal ali, né? Desde soft skills, diversidade e inclusão, a importância disso para o profissional de hoje estar preparado para um mundo que é completamente diferente do mundo que eu e você criamos corporativo, que criamos, não, crescemos de maneira Sim. corporativa e assim por diante. Mas, e lá eu aprendi que a quantidade de pessoa que passa por um momento de dificuldade de entender quando dar o próximo passo é assustador. Assim, a cada 10 pessoas, 9 tem essa. E agora, será que vai? A insegurança do ser humano é muito complexa. A falta de clareza de caminho é muito complexa. Isso faz a pessoa passar 20 anos na mesma empresa sem evoluir nada, às vezes, né? Exatamente. Assim, batendo o crachá naquela mesma função há 10, 15, Uhum. 20 anos. E não tem problema, Gustavo. E aí, por Sim. isso que a resposta para a tua pergunta é a hora que você quer. Assim, quando que eu tenho que sair da empresa? Cara, a hora que você quiser. A hora que você achar que você tem que sair da empresa, você tem que sair da empresa. Agora, você tem que se preparar para isso. Você tem que estar apto a ser empregável, né? Esse Sim. trabalho da aptidão ao emprego, esse é um desafio grande. É quando que eu estou pronto para sair? Porque, assim, tomar a decisão de sair é muito fácil. Posso decidir sair amanhã. Mas o mercado me quer? O que que eu não tenho que o mercado vai querer? O que eu tenho que o mercado vai querer? E o que eu não tenho que eu preciso ter para ser mais desejado? Acho que esse é um trabalho muito grande. Eu trabalho hoje numa empresa canadense, né? E é impressionante a dificuldade de contratar pessoas com nível de inglês proficiente, cara. Uhum. A gente, 3% da população fala inglês. E ninguém está fazendo o esforço. Assim, todo mundo faz o esforço, mas não me pareceu o suficiente para ter um nível de inglês corporativo. E a empregabilidade de uma pessoa que fala inglês, ela dobra. E ela não dobra em 2023, ela dobra desde 1990. Então, assim, esse é um exemplo de a capacidade, a necessidade de se preparar para essa mudança. Mas o momento da mudança, na minha cabeça, eu não estou feliz, eu quero mudar. Então, muda, vai atrás, se prepara para essa mudança. Acho que se você tem empregado e quer mudar, é um caminho. Agora, se você está feliz e quer crescer, a pergunta é o melhor caminho. Assim, eu tenho uma colaboradora que é impressionante. Ela fala assim, Henrique, cheguei hoje na minha promoção, estou feliz, obrigado. O que eu preciso para o próximo passo? Aí ela é promovida, passou 2 meses, foi promovida. O que eu preciso do próximo passo? Então, essa inquietude e essa provocação ao teu gestor imediato faz parte do jogo. Quantas vezes a gente teve momentos na minha carreira que a gente olhou e falou assim, cara, temos uma oportunidade aqui. Quem que a gente vai colocar? Putz, fulano é bom. Vamos colocar fulano, mas ciclano pediu. Ciclano quer. Tá? Tem um interesse nisso. Vamos colocar ciclano, porque ciclano está querendo, e a gente ajuda ele a se desenvolver. É muito comum essa decisão. Então, acho que pedir é também um ótimo caminho. É transparência. Transparência consigo de entender as suas limitações e buscar esse desenvolvimento. E a transparência com a tua liderança de deixar claro, eu quero. Quando for a hora, eu estou pronto. Eu estou me preparando para isso ou vou me preparar para isso. Eu acho importantíssimo, assim, olha, deixar claro que você quer e conversar com quem você confia também, né? Assim, olha, eu Sem estou dúvida. preparado, eu quero. Se eu não estou preparado, o que Me você ajuda. acha que eu devo fazer, né? É uma questão de humildade mesmo, né? É de você falar Isso aí. assim, pô, Henrique, e aí? Eu tô querendo. O que você acha disso? Você acha daquilo, né? É procurar as E isso pessoas é mais muito seniors legal. para te ajudar, né? E eu acho que é interessante você ter essas pessoas, e todo mundo precisa de uma mentoria, né? Todo mundo precisa de um conselho. De ter essas pessoas que você pode conversar abertamente e falar: o que você acha de defeito em mim, ou de solução em mim? O que eu poderia fazer? Né? Qual o meu próximo passo? Eu acho que quando a gente tem essas pessoas, é um estímulo muito grande à nossa carreira, porque essas pessoas ajudam a gente a evoluir muito. Aquela E cai no campo da conselho. confiança. E cai no campo da confiança, né? Porque para você ter, assim, para você se demonstrar frágil, é difícil, né? A gente fala assim, não, mas eu vou mostrar que eu tenho uma fragilidade para o cara que é meu chefe, ou é meu par, ou é um líder de uma empresa.
Eu discordo. Eu acho que a fragilidade, demonstrar fragilidade, cara, de uma maturidade corporativa e de uma capacidade de liderança única. Que não existe ninguém que é completo. Não existe ninguém que ter a humildade de reconhecer as suas limitações e de pedir para alguém que pode ser melhor do que você para te ajudar a chegar lá é um baita exemplo de empatia, de humildade e liderança. E não é para todos os lugares também, né, Henrique? Eu vejo que tem lugares que você não consegue ter isso. E tem lugares que você tem. Aí você tem que estar no Depende do lugar ambiente. que é o seu lugar, né? Não adianta É, você querer estar no lugar que não é seu. Não adianta isso. verdade, verdade também. E o mundo, e no mundo comercial? Esses dias eu também estava discutindo sobre a área comercial e falando o seguinte: pô, troca muito vendedor, muito uma rotatividade muito alta. Você acha que existe isso também por causa de uma liderança fraca, que não sabe colocar as pessoas no lugar, ou é a característica mesmo Eu acho que é uma É, união dos fatores também, cara. Assim, é. o vendedor, ele é por si um cara ganancioso. Não ganancioso de uma maneira ruim, mas ganancioso. Ele quer ganhar Sim, dinheiro, ele quer, assim, ele ele quer se precisa ir para desafiar, ele é frente. competitivo. E ele é competitivo, né? Então, acho que tem um que aí de o cara quer mais, quer mais, quer mais, isso gera rotatividade. Mas eu acho que também uma empresa com baixo processo, uma empresa com baixa clareza, uma empresa que tenha talvez um propósito estranho, né? Assim, você trabalha em educação, quando a gente trabalha em educação é muito mais fácil, né? O teu propósito é claro, é melhorar a formação das pessoas. É. Agora, quando você olha para uma empresa que trabalha com, sei lá, cigarro, não, pode ser que o cara não veja isso ele veja isso como um momento, mas eu não quero ser o maior vendedor de cigarros do Brasil, mas eu quero É. crescer profissionalmente dentro dessa empresa e quando for a hora eu sair para ir vender algo que faça mais sentido. Talvez isso tenha me motivado a sair do meu setor moveleiro, setor madeireiro. Eu sempre achei, mas, cara, eu trabalho cortando madeira. Deixa eu procurar algo que faça mais sentido. Então, eu acho que isso está crescendo, Henrique. Eu vejo claramente que isso está crescendo muito, assim, ó. A Eu não sustentabilidade quero, profissional. eu não quero trabalhar numa empresa que faz mal para o coletivo. Eu não quero trabalhar numa empresa que produz câncer. Sabe esse tipo de coisa? Acho que ainda tem, vai ter por muitos anos, mas está aumentando o não para a empresa. É um Você mundo percebe que ESG, né, cara? é, É um mundo ESG. exatamente. Engraçado, né? Brotou e fez assim, né? Cresceu de uma vez, né? Isso eu achei muito legal. E você percebe que as pessoas estão falando não para as empresas? Você já consegue Percebo. perceber isso ou não? Eu vou te dizer algo que é mais amplo ainda do que só o não. Eu percebo que tem gerações que são diferentes. Sim, Hoje eu olho pessoas com menos de 25 anos, o trabalho ele é não só profissional, relação financeira, mas ele é assim, cara, eu não concordo com isso, eu não vou fazer isso. E eu vou embora, eu não vou vender esse produto, eu não vou trabalhar numa empresa que faz isso e assim por diante. Eu tenho certeza que não teve julgamento, não teve nada, mas vou falar de um caso que está na mídia, né, dos vinhos, acho que foi na Salton, no sim, Rio Grande do sim. Sul, na cidade que você conhece bem. É, Cara, se um jovem está lá e sabe que isso aconteceu, normalmente talvez até não jovem, mas não sabia e sabe que isso aconteceu, isso é provado e tal, talvez o cara peça para sair. E isso mudou, porque há 20 anos atrás o cara não pediria para sair, o cara faria vistas grossas. E eu acho que vem desse mundo ESG, vem da difusão da informação. As pessoas são menos tolerantes com o que elas não concordam hoje em dia, seja isso bom ou ruim, isso é importante. Seja Sim. isso bom ou ruim. Tem pessoas que não quero isso para a minha vida. Covid acelerou muito isso. Né? O tempo que a gente ficou refletindo no lockdown fez também com que as pessoas mudassem esses valores. Mas eu percebo que sim. Assim, eu acho que são duas coisas. Né? Tem muita gente que eu vejo hoje e fala assim, não, se não for para trabalhar remoto, pelo menos híbrido, eu não vou. Isso não existia. Eu vi muito isso também. Muito, muito, Isso não muito. existia. Você para pensar que em 2019 a gente nunca cogitou falar sobre isso. A gente via assim, não, cara, se for para morar em São Paulo, se for para mim mudar de cidade, eu não vou. Ok, mas agora assim, não, aqui em São Paulo, não vou, não quero. Assim, mudou, né? Não existia, ou seja, isso é uma mudança de comportamento. É que nem quando teve a H1N1 lá atrás, a gente começou a usar álcool, né? Até então a gente não Sim. usava.
eu acho que as coisas começam a mudar de novo. Assim. Eu vou escolher se eu quero trabalhar remoto. Se a empresa não aceitar, talvez eu não aceite a empresa. Né? Essa mudança que a gente teve muito drástica e que a gente está tendo pessoas que estão saindo porque, não, a gente vai voltar a ser híbrido. Não é para mim, porque agora eu vim morar no interior e eu quero essa qualidade de vida. Né? Então, é um cenário novo e a gente está vendo, sim, pessoas decidindo sair por sustentabilidade, por governança, mas também porque não me agrada. Eu tenho visto isso, lógico, tem muito tempo de educação, e eu percebi assim, eu respeito demais quem perdeu alguém na pandemia, não querendo falar que a pandemia é boa, mas a pandemia impulsionou muito a área de educação, muito, muito mesmo. O EAD, principalmente, ele tinha um padrão e uma visão antes da pandemia, e ele foi muito impulsionado depois da pandemia. Então, se reviu muito o dar aula, né? Como que seria a aula, como que a tecnologia na aula. Isso foi um lado que eu acho que impulsionou muito. Outra área que eu percebi que mudou muito da pandemia para cá foi a área de tecnologia. Hoje nós temos muita dificuldade de contratar pessoas de tecnologia. Eu perco e eu vou competir com uma pessoa não daqui de Goiânia, por exemplo. Eu estou competindo com um cara lá do Canadá que contratou um professor meu. Cara, e paga em dólar para ele, ou paga em euro 10 vezes mais do que eu pagava. Tá aí mais um motivo porque o inglês é importante. Sim, hoje dá para você trabalhar para quase todos os lugares do mundo, né? Então, isso mudou muito. Mas eu acho que isso também equilibrou muito o mercado e ajudou o mercado a repensar a forma de gestão. Eu vejo que a gente tem de séculos de um tipo de gestão, Ford ali, Taylor, Fayol, né, a história da TGA, eu diria, Teoria Geral da Administração, veio e ela ainda era muito forte. No Indústria início, 2.0, 1.0, 2.0, agora já estamos na 10, né, sei lá, 4.0. 4.0 ali, mas você vê que isso é forte. Aí veio a pandemia, cara, e Destruiu jogou tudo que tinha até agora. séculos de um jeito, falando, agora é diferente. E a gente, como gestor, a gente precisa se adequar a isso. Como é que você viu isso no seu segmento aí? Mais para o lado de tecnologia, né? Menos de educação, eu diria assim. Gustavo, Vocês administraram bem, estão indo bem? Como que é essa foi um gestão? caos. Foi um caos. Foi um caos. Para você ter uma ideia, a gente tem uma das empresas do grupo que teve 75% de turnover na área de desenvolvimento. Uma outra empresa teve 70%, em 3 anos, foram 85% de turnover na área de desenvolvimento. Então, assim, foi um caos. Um caos. A gente perdeu gente para todos os segmentos e para todos os países. E aí, quando eu olhava para o Brasil, falando assim, poxa, esse é um problema do Brasil, a gente está ferrado porque a mão de obra é barata e o gringo vem aqui e contrata. Aí eu fui participar de uma convenção em Londres ano passado com 550 lideranças, tinham 1.600 pessoas do grupo da empresa. Cheguei em Londres e uma mesa redonda, falou assim, a gente tem um problema muito sério no Brasil, porque a mão de obra barata, a gente perdeu 80% das pessoas. Todas as empresas do grupo, seja aqui, seja em Londres, seja no Canadá, seja na Índia, aonde for, a gente tem o mesmo problema, a gente perdeu. Conclusão que eu cheguei, as pessoas muito rodaram, né? Inflacionou-se para todo mundo, não foi só para o Brasil, todo mundo ficou mais caro. Acho que o salário médio hoje de um profissional de desenvolvimento, por exemplo, cara, vou chutar um número aqui, mas é talvez 75% maior do que há 3 anos atrás. Ou 80%, ou 100% maior do que há 3 anos atrás. Eu chutaria 200% maior. Foi uma loucura o que aconteceu. Foi uma loucura. É isso. E onde a gente se apegou para ter mais eficiência. Eu lembro até hoje, tendo uma conversa com um colaborador que tinha recebido uma proposta para ir trabalhar no departamento de tecnologia de um banco. Eu disse, cara, eu não posso te propor isso, não vou te propor isso, não consigo te propor isso, eu vou te perder. Mas se você puder ponderar os 15 anos, os 17 anos que você tem aqui conosco, a história que você tem, o que você tem para fazer e a seriedade que a gente tratou nesses 17 anos, é a única coisa que eu posso colocar em troca. Esse cara não foi, e recentemente essa empresa que ele ia anunciou um desligamento em massa da área de tecnologia. Então, assim, esse é um movimento que está assustador, você está vendo, né? A gente está acompanhando.
eu faço questão de sempre encaminhar para o time todas as empresas que estão desligando de leva, né? De 300 Sim, pessoas, 200 pessoas. Gente que contratou na pandemia, Gustavo. A gente que sim. surtou na pandemia, falou assim: caramba, o meu software precisa ficar pronto para o momento em casa, para o remoto. Foi lá, contratou e ó, acabou a Isso, pandemia. você continua com o velho vício de vasculhar a internet e mandando mensagem, né, cara? Continua. Quem tem informação tem o poder, Gustavo. É, Mas, cara, foi insano o que aconteceu. E muita gente agora está sendo desempregada, está perdendo emprego, porque mudou nesse momento, surfou a onda, pôde ganhar uma grana maior, sem dúvida. Mas, cara, o dinheiro é temporal, porque a nossa carreira é temporal. Talvez o cara sofra para se recolocar, porque as empresas também, eu acho que as empresas também são, em algum momento, elas são meio assim: você não me ajudou na hora que eu precisei de você, então eu não vou querer você de novo. Acontece isso, né? tem um Então, pouco é um disso. risco. Tem muito Mas disso. você sabe o que eu acho disso, Henrique? Eu tenho uma visão seguinte. Lá, sei lá, no século passado, né, eu estava estudando um negócio que chama gestão do conhecimento. Você Que falar é, século passado é horrível, cara, mas tudo bem. cara, é Parece que eu me século sinto tão velho com o século passado, mas tudo bem, é o século passado, você está certo. velho pra caramba, assim. E tinha um livro do Nonaki Takeuchi, que é uma referência, né, japonesa nesse sentido aí de gestão do conhecimento, que até hoje. E ele propõe um modelo que eu vejo funcionar todos os dias, que é a questão da espiral. Pensa a espiral do caderno, né? Quando você vê uma edtech crescendo, você vê uma fintech, né, essas empresas, elas crescem, 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 mas daqui a pouco elas têm uma queda. Eu acho que sobe igual avião, né? Dá aquela quedinha assim. O mundo empresarial, eu vejo que é muito isso. É uma espiral. Então, quando está crescendo, você pode ter uma certeza, vai dar uma caída, É para que nem depois ação, ela dar né? aquela É, planada, né? é que nem bolsa de valores, ela dá aquela, sobe, aí ela dá aquela reduzida, depois ela sobe de novo, depois ela dá aquela Sim. reduzida. Então, É a isso gente mesmo. precisa analisar isso. Quando a gente está numa empresa e vai sair, pô, o cara com 17 anos, igual você falou, você tem que pensar, né, em que momento está essa empresa que está me contratando? Será que é só para aquele momento, daquele impulsionamento, e depois ela vai me jogar fora? Vai me É. descartar? Ou não? Né? E eu vejo que, às vezes, muitos funcionários, né, todo mundo está no mercado de trabalho quer ganhar mais, lógico, né? Às vezes, por um pouquinho a mais, A joga tomar a decisão todo, equivocada. toma uma decisão equivocada. Eu vejo É. muito, muito, muito isso. E um pouquinho a mais é 5, 7, 10% a mais. Que eu acho que é pouco para você, principalmente quando você fala num cenário de 10 anos, 15 anos, 10, 5, 7, o que seja. O cara tomar uma decisão por causa de 10, 15%, eu acho arriscado. O cara tomar uma decisão por causa de 30%, dependendo do cenário, é arriscado. Né? É isso. E eu acho que o momento da pandemia fez muito disso. A incerteza, o que vem amanhã e tal. Muita gente tomou decisão equivocada. Agora as coisas estão começando a se assentar e você começa a ver, né? E aí, trazendo um exemplo recente também, o desligamento do iFood, que foi gigantesco, né? Entendo que Foi. tem sido o momento da empresa e tal, mas foi também fruto de um crescimento no período pandêmico. O iFood resolveu investir em uma série de novas frentes, e aí teve que tomar a decisão de, não, vamos reavaliar para ver se faz sentido. E aí impacta, Mas né? quando a gente tem experiência, entende um pouco de estratégia, a gente percebe que muitos desses crescimentos, Henrique, não são sustentáveis. E você bate o Pressão de olho e você mercado, né? sabe que não é sustentável. Como que é? Pressão de mercado também, né, sabe? Quando você era pensando em alguma empresa de capital aberto, e tem algumas, eu não quero citar nomes, que estão da nossa área, inclusive, de Sim, educação, que tomaram a decisão de fazer uma área de tecnologia gigante porque tinha que justificar a abertura de capital lá fora, e etc. sim, E a coisa cresce, né? E aí o investidor vê, fica feliz e o negócio começa a não se tornar sustentável e aí vem corte. Então, esse é. cuidado com a vida e com o colaborador é um ponto de equilíbrio difícil para o gestor, quando isso é também atrelado à pressão do mercado, a necessidade de buscar novas receitas, novas iniciativas, e assim por diante. E foi meio que tsunami, né? Veio com tudo e agora está voltando com quase tudo para um cenário complexo. Volta só com entulho, né? Assim, Exato. virou uma loucura e é um tsunami mesmo. Mas eu vejo que você falou uma coisa muito importante, que para mim é muito significativa, é o seguinte: nós precisamos crescer os negócios, crescer as empresas. É importante para o gestor fazer isso.
Mas cada dia que passa, a gente tem que ter mais inteligência e maior capacidade de perceber que não é só crescer rápido, é ter sustentabilidade e achar sustentabilidade em todos os fatores, mas estou falando do financeiro mesmo, daquela Os questão fundamentos do negócio, né? A solidez do é fundamento. solidez, para não dar bote errado, né? Para não ficar porque são vidas. Cada É isso aí. funcionário seu está influenciando pelo menos 4 pessoas. Aí você fica assim, joga de cá, joga de lá, num jogo de xadrez, que você sabe que vai dar errado ali na frente. É Eu isso aí. diria, em analisando assim, mais de 50% das empresas que eu conheço, às vezes estão numa gestão equivocada, estão crescendo de forma não sustentável. É E aí veio o bolha. tombo. E aí veio o tombo. Vem. História boa, né? É. A gente, isso é legal do grupo, né? A gente tem esse cuidado de tudo tem que ser muito bem pautado. Não existe movimento maluco, né? Apesar de ser um grupo altamente capitalizado, não existe uma insanidade de crescimento. Vamos aportar aqui uma grana para fazer um software novo e tal. Pelo contrário, a gente faz as coisas com muita cautela. Os softwares são sempre baseados em uma estrutura não é a tecnologia mais moderna, mas tenta ser a tecnologia mais robusta, que garanta a qualidade. É um pouquinho do modelo que a gente vem trabalhando. E por isso, né, para não fazer um crescimento desorganizado, porque a gente não tem empresas para curto prazo. O nosso objetivo é ter empresas para sempre. Acho que esse talvez seja o grande Isso é o diferencial. detalhe que vem fazendo as empresas sofrerem há mais de 100 anos, eu diria. É que entender que a gente precisa gerir muito além do meu bônus do final do ano, né? Muito além de um trimestre, de um Mas, quadrimestre. Gustavo, mas no É. mundo onde o mercado está todo mundo se comprando, e empresa pequena compra grande, a grande compra maior ainda, ao contrário, né? A empresa grande compra pequena, que Uhum. compra média, confusão. Então, assim, tem muito gestor gerindo o resultado para venda. É. E isso é decisão de curto prazo. É aquele enxugamento de custos gigantesco que vai prejudicar o cliente lá na frente, o cliente vai sair e tal. Isso está acontecendo cada vez mais. No nosso setor, especificamente, é uma loucura. É aquele negócio de melhorar o EBITDA da empresa para aumentar o múltiplo de venda para vender. E aí a bola vai para o outro que resolva. Então, Isso esse é é um cuidado grande. interessante que quando a gente já é envolvido com essas coisas, né? Já viu muitas vezes, tem cheiro, né? Tem cheiro. A gente olha, Vai vender. vai vender, vai vender. Dá Vai até um vender e vai gerar um desânimo. problema desgraçado lá na frente. Vai vender, vai vender. É, Mas isso é muito legal. Eu acho que o gostoso de ser profissional é entender que a gente tem altos e baixos e todo mundo, ninguém é bonito todo dia, né? Um dia ser bonito, outro dia ser horrível, outro dia ser mais ou menos. é isso aí. Isso é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. É o que E você outra leva, né? coisa, é, e outra coisa é você conseguir ter conhecimento de entender esse andar do mercado, né? Esse como que o mercado funciona, e você vai gerenciando isso também a seu favor. Eu vou crescendo nessas ondas, aproveitando a onda, surfo essa onda, mas tenho tempo de me solidificar, daqui a pouco eu vou surfar outra onda. E você teve muito isso na sua carreira, né? Você cresceu bastante, você chegou a ser CEO, você veio de baixo, você surfou as ondas certas, fortaleceu numa das áreas importantes que eu vejo que é a área comercial. Eu vejo que a gente surfa assim, ó, área comercial, área de finanças, né? Geralmente as pessoas vêm muito dessas áreas. Um tempo atrás começou a vir pessoas também do RH, né? Começar de gestão de gente, assim, ter. Mas é importante a gente saber aonde que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá, né? Como que a gente vai fazer. E daí eu também falaria da área de tecnologia. Hoje também tem muita gente da área de Está tecnologia crescendo muito, tá crescendo. que Agora, vou te dizer uma coisa que eu acho que na área de tecnologia pode ser uma percepção minha também, mas eu sinto que existe um desafio de soft skills, de habilidades de relacionamento, habilidades de maturidade em algumas coisas. E eu acho que existe também esse desafio. Você falou de surfar, eu surfei um período longo na minha carreira, utilizando os bons momentos para crescer. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tive muita cautela nas minhas movimentações profissionais. Assim, Uhum. eu recusei um monte de proposta na minha vida por não entender que era o momento. E foi isso que me trouxe até aqui também, né? Mais do que as que eu aceitei, foram as que eu declinei. E eu acho que esse é um ponto das gerações mais novas, e também nesse mundo de tecnologia,
que é essa ansiedade da inquietude do momento. A gente não vai mudar essa geração mais nova num bate-papo de uma hora. Mas esse é um recado importante, assim, que eu sempre acho que a gente tem que, toda vez que tiver a oportunidade de conversar com essa meninada que é a nossa nova força de trabalho, calma, né? Analisa o cenário, verifica se isso realmente é transformacional, porque a gente não tem que tomar decisões para um ano. A gente não deveria tomar decisões para 6 meses, né? A gente deveria tomar decisões que impactem a nossa vida e a nossa carreira. E talvez uma carreira sólida não seja só a carreira que roda em um monte de empresa por 2 anos. Também acho que não é a nossa carreira que a gente construiu de ter ficado vários anos na mesma empresa. Eu Sim. acho que é um equilíbrio disso e uma pluralidade de trabalhar talvez em 2 empresas ao mesmo tempo e assim por diante. Eu acho que a juventude, essa geração mais jovem, ela tem que ter esse cuidado. Essa é a melhor movimentação para agora ou para amanhã? E qual o impacto dessa não movimentação ou dessa movimentação no meu futuro? Esse é um desafio grande que não se ensina na faculdade. É difícil ensinar. É difícil ensinar, mas a gente aprende. Eu acho que aprender a gente No aprende, lombo. né? No longo. Bem Aprende no lombo. a experiência, você vai apanhando, ou vendo o outro apanhar também, né? Acho que o inteligente é aquele que Que vê não o outro sofre, né? apanhar e sabe se livrar daquilo, né? Mas aí a gente cai numa questão, Henrique, que eu queria ver com você também, que é aquela geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda, que aumentou muito. Pesquisas falam aí que 33%, né, 32% da população de 18 a 25 anos não estuda nem trabalha. Como administrar essa galera que não estuda e nem trabalha, cara? Uma hora eles vão entrar no mercado de trabalho. Bom, e com uma qualificação baixa, e o mercado vai ser cruel com eles, a minha opinião. Eu acho Vai que essa é a ser. primeira parte da resposta. O mercado é cruel. O mercado ele é muito bonzinho. Sim, ele é bonzinho algumas vezes. Mas é que nem aquele negócio, não existe sorte, também não existe incompetências prosperar, né? Então, acho que tem esse primeiro lado, que é as pessoas vão sofrer quando entrarem no mercado de trabalho. Mas tem uma outra coisa também, Gustavo, que eu tenho percebido. Eu tava numa reunião segunda-feira e na minha frente tinha um senhor de 85 anos. E esse senhor falou assim, cara, eu comecei a trabalhar com 12 anos. E aí do lado dele tinha uma outra pessoa que devia ter uns 50 anos. Eu falei assim, eu comecei com 16. E eu que tenho 42, comecei com 18. Assim, trabalhar para valer, né? Comecei mais cedo, Sim. mas trabalhar com o mundo corporativo e tal, foi com 18. Eu acho que existe uma curva de maturidade cada vez mais sadia. Sabe aquele negócio de, o menino não sabe o que ele quer fazer, está A na gente faculdade, vê mas mais fechou. também, né, Henrique? Exato, cara. Então, assim, pensa como é complexo você falar assim, não, eu quero começar a trabalhar com 16 anos, porque eu já sei o que eu quero. E a maioria dos empregos da minha filha, que tem 6 anos, não existem ainda. É. Não existem ainda. Você já parou para pensar que hoje um rapaz que faz app com 18, 20 anos, uma moça que faz os seus apps lá com 20 anos, há 12, há 15 anos atrás não existia um iPhone, cara. Não existia app, esse conceito é novo. Ou seja, a gente vai ter nessa juventude que é nem, como você falou, emprego que não existe ainda para eles. E pode ser que eles prosperem lá também. Eu acho que o que faz falta se você não quer estudar, não quer trabalhar, beleza, não acho horrível isso, acho um problema para você, porque você vai estar atrás de alguém, provavelmente. Agora, você não se preparar culturalmente para ter uma capacidade de prontidão quando chegar a tua hora, é arriscado. Você é um cara que não estuda, não trabalha, não lê, não se envolve, não sabe de notícia, é alienado com o cenário político. Cara, isso é um problema. Isso é um problema. Assim como eu acho que instituições como a de vocês têm que estar preparada para essa juventude com cursos curtos, com focos diferentes de ensino, que vão estimulá-los a fazer um curso mais longo, que vão estimulá-los a buscar uma carreira diferente, que vão estimulá-los a fazer múltiplos cursos durante sua história. Que é o que você falou. A pessoa que vai morrer com 120 anos já nasceu. Né? Ela está nascida, está entre nós. E, cara, vai ter muito momento para estudar e estudo é aquilo que a gente sabe, né? O estudo tem que ser contínuo. Henrique, a gente sempre tem um funcionário que não faz nada, né? Eu também tenho. Toda vez que eu faço um podcast aqui, uma entrevista, o Kelvin vem aqui e não faz absolutamente nada. E ele acabou de Assiste. chegar aqui
E o que ele está fazendo? Nada. 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 Seja bem-vindo, sabe, Kelvin? Alguém vai te conhecer, a gente vai colocar a sua foto aqui, porque ele fica assim, né? Só no celular, não sei fazendo o quê. Mas fica aqui, eu acho que é falta de companhia, não sei o que sabe o que vai acontecer, né? Vou te dizer o que vai acontecer. Kelvin vai ser teu chefe um dia. Vai ser. Mas melhor ele ser meu chefe que ele ser meu cirurgião, né? Ser meu médico. Né? Essa é a minha preocupação, né? Eu faço uma oração todo dia. Mas ele é um cara gente boa, viu? Vai virar meu chefe. Então, isso é importante. É o cara que faz bem para a equipe. Outra coisa. É o cara que faz bem para a equipe. Henrique, muito bom falar com você. Gostei demais. Foi passando rápido. Mas eu queria finalizar com algumas coisas aqui. Sempre tem uma pergunta difícil, né? Sempre tem uma pergunta difícil. Quando vê essa trajetória, o cara tá com 42 anos, mas com carinha de 62 aí, tranquilo, rodou um pouco murcho aí, rodou na terra. Mas qual que é o seu legado? O que você acha que, quando a gente esquece dinheiro, esquece tudo isso, assim, o que você deixou para as pessoas? Só uma correção, antes eu tô com 39, tá? Com carinha de 62. Eu tô pior do que você imaginava, mas tudo bem. Vou fazer 40. Você tem 39, mas você falou 42 agorinha mesmo. Não falei, não. Depois a gente vê no vídeo. Eu acho que não. Bota uma falha nossa aqui, porque se eu falei 42, eu errei. A idade é feia demais. Mas tem jeito bom para isso. Você pinta a barba, pinta o cabelo, que você vai ficando mais Eu novo. vou pintar minha barba, é uma excelente dica. Mas, cara, o que eu deixei de legado? Eu acho que na minha carreira, Gustavo, eu sempre quis deixar um legado de uma liderança, talvez não exemplar no meu modo de falar, no meu modo de me comportar em alguns momentos, mas exemplar na transparência e na genuína preocupação com o crescimento de quem trabalhou comigo. Assim, o que eu sempre quis fazer com as pessoas era deixá-las melhores depois que elas passaram por mim. E eu acho que na maioria dos casos, de quem me deu abertura para isso, eu consegui. Então, se tem um legado que eu me orgulho, é de um Neuber, depois de tantos anos, ir num programa com você e falar sobre alguma coisa sobre mim, é de liderados meus de muitos anos atrás, de mandar mensagem, falar assim, cara, saudades de trabalhar com você, que saudades, como era bom fazer isso com você, ter relacionamento de trabalho com você. Eu tenho um amigo, o Adriano Lima, que você conhece, que outro dia mandou mensagem, falou, cara, a gente fez uma apresentação para um pessoal da minha empresa, e ele falou assim, o Henrique falou um monte de coisa ruim, deu assim, brincadeiras à parte, nunca trabalhei com ninguém tão bom, tão prazeroso de se trabalhar junto como foi com o Henrique. Isso faz uma massagem no meu ego profissional extraordinária, cara. Assim, eu fico muito, muito orgulhoso do que eu consegui construir pelo relacionamento que eu tive com as pessoas. Acabei de mandar no seu WhatsApp assim, ó. Saudades de trabalhar com você, Henrique, viu? Eu não sei se você quer me massagear o ego ou se você está sendo genuíno. Mas não, adorei. Eu acho que o seu legado é isso mesmo. Adorei trabalhar com você. Eu acho que eu vi isso. Você se preocupa, você é um cara diferenciado. Quando você fala que tem um jeito diferente de lidar, não, você tem um jeito bom, cara. Quem é certinho demais ou quem faz muito diferente com má intenção, que é o errado. Você está certo em trabalhar desse jeito. Eu acho que você é um cara mega bom e eu conheci, sei lá, quantas pessoas trabalham com você. 40, 50, sei lá, alguma coisa assim. E eu diria que 100% tem motivos para te xingar de alguma forma. E eu concordo com eles. Mas 100% também tem motivos para te elogiar. Você é um líder fantástico, uma pessoa diferenciadíssima. E eu te falo o seguinte, eu confio em poucas pessoas na vida. Eu tenho muitos amigos, mas eu confio em poucas pessoas. Uma delas é você. Eu acho você bom, gestor. Cara diferenciado. Peraí, antes de você me dar a segunda pergunta... Eu falei igual eu tinha combinado com você, porque esse texto falou é combinado. Falou igual, filha da mãe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez uma pergunta boa e eu acho que... Eu vou confessar para você que eu assisti uma parte de um podcast só até hoje. Entendeu? É uma falha minha, eu vou começar a assistir mais. Mas cara, eu queria te fazer uma pergunta. Horrível. Eu vou te falar tudo que eu falei de bem seu. Não, mas eu sou sincero, você sabe disso, eu não ia mentir. Horrível. Mas eu queria te perguntar, eu queria te fazer a mesma pergunta.
Qual que é o teu legado? Porque, assim, você é o cara que eu conheço, que eu, porra, admiro, você sabe o quanto eu admiro você profissionalmente e o quanto eu gosto de você também. Qual que é o teu legado, Gustavo? Só para ver se eu tô calibrado. Meu legado é o seguinte, eu fiz, só voltar um pouquinho, eu sempre gosto de ser um entrevistador. Por quê? Porque eu passo aperto nos outros. Aí eu tomo uma invertida de vez em quando nessa. Esses dias eu fui fazer uma entrevista, é, ficou muito bacana, com o presidente da BRH Goiás. Gente boníssima. Aí eu perguntei assim, que livro? Eu queria que você me sugerisse um livro. E ele me sugeriu. Aí ele perguntou assim, e você, qual livro você me sugere? Cara, eu não Sugere o estava teu! pensando nisso. Sugere o teu! Sugere o teu! Comecei a sugerir meu próprio livro, né? Meus Ah, livros. não. Mas assim, aí eu fiquei pensando, o que eu sugiro pro cara, né? Eu leio pra caramba. Só que eu não tinha um livro na mente. Eu custei e falei o livro. E a questão do legado também, eu penso pouco nessa questão de legado. Mas o meu legado, que eu acredito, é o seguinte: eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas. E eu acredito que o tratamento que a gente dá para as pessoas é o que fica. Então, o meu legado enquanto pessoa, enquanto profissional, que eu gostaria de deixar um exemplo vivo que a gente pode dar resultado tratando bem as pessoas, cuidando das pessoas. E quando eu vejo, você é mais novo do que eu, apesar de não parecer, né, Henrique? Mas você é mais novo do que eu vejo um cara igual você, é, dando resultado, gerindo. Por isso que eu sempre gostei de você. Tratando bem as pessoas com proximidade, eu fico feliz. Não quer dizer que eu te influenciei, não é isso, não. Mas é que meu legado também pode existir, sabe? A gente Deixar um se vê nos exemplo. outros, né? A gente se vê nos outros. Pô, É eu quando você gosto de falou teu ver você legado, tratando bem, cara. é quando você falou teu legado, eu escuto, eu falo assim, cara, é por isso que a gente se deu tão bem profissionalmente também, Né? né? Cara, e isso eu posso ser verdadeiro. Eu gosto, o meu funcionário, quando ele é verdadeiro comigo, em alguma coisa, ele pode ter feito uma bobagem. Cara, eu não vou criticá-lo, nem julgar por isso, entendeu? Fez. E você é assim. A sensação é de falar assim, poderia falar qualquer coisa com você, sim, entender, lógico, não estamos falando uma coisa desonesta, nem isso, dentro do sim, padrão. mas Que eu teria abertura de falar, ou se não, falar assim, Henrique, quero sair da empresa, o que você acha? Eu teria liberdade. E eu sou uma pessoa que meus funcionários têm essa liberdade. Eu, eu, sou, eu não sou a favor daquele tipo de pessoa que é muito quadrado, pensa tudo igual, só funciona naquela linha. Esse cara, eu acho que ele não tem futuro, nesse sentido. excelente exemplo, excelente legado. Acho que eu concordo demais. Eu não sei se é certo, mas eu concordo, né? Então acho que é valioso. E você falou uma coisa que eu tenho uma colaboradora, uma líder da empresa, de uma das empresas, que ela é sempre a pessoa antagônica na sala, que se posiciona com uma de maneira firme, etc. E, cara, eu, para mim, no feedback dela esse ano, eu falei assim, não perca isso. E todo mundo olhando assim com medo, porque, putz, será que ela vai ficar na empresa? Não sei. Pelo contrário, a gente tem que ter gente assim com a gente tem que ter gente dura, tem que ter É. gente crica, que vai lá e critica, que aponta o dedo, que bota o dedo na ferida, que tenta melhorar, reclamando com todo mundo. Porque, cara, faz parte do jogo. Se a sala for unânime, tem um problema. A unanimidade sempre é burra, né? É perigosa. Sempre é burra, mas existe uma liderança, às vezes, que é tão sol, sabe aquela liderança Soberana, né? sol, soberana, assim. Ele ama um próprio umbigo, que tudo tem que girar em volta dele. Esse cara também enfraquece muito a empresa, né? A Muito. gente As tem pessoas que dar param de se posicionar. abertura para quem questiona, quem pensa diferente. E uma coisa eu tenho certeza, que todo mundo está errado, sabe? É isso aí, Cara, perfeito, cara. Nem a todo gente tá mundo, certo, nem o cara, cara nem que é a assim tá certo. gente, não. É um momento que a gente acertou, no outro momento a gente erra, mas a gente precisa ter aquela constância de tentar e não julgar. E É deu, isso aí, tá? é isso aí. É isso. Henrique, aliás, eu estava até esquecendo. E um livro aí que você sugere para a galera ler, que é um livro bacana, bom. O Kelvin está aqui, já ele vai aproveitar o tempo de trabalho dele, vai ler um livro aqui, porque eu acho que é o ideal para ele. Tava lendo mais cedo. Aí, ó, já estava lendo. O que Cara, você sugere?
Eu sou péssimo para leitura. Eu sou um cara que tem grandes problemas de concentração e atenção em leitura. Pra você ter uma ideia, o último livro que eu li foi um livro que reuniu liderança, sim, planejamento também, mas é um tema que é super pouco comum para leitura profissional, que foi o livro do Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, que foi extraordinário, assim, para conhecer um pouco dos bastidores de um cara que é um ganhador hoje no Brasil, uma referência profissional dentro da área dele, né? Mas ele conta um pouquinho dos bastidores da gestão, os bastidores da tomada de decisão, das preocupações dele, que eu acho que se aplicam para muitas lideranças no nosso país, Tenho certeza. se aplicam. E eu recomendo, cara. Acho que foi um livro diferente, né? A minha vida é tão intensa em muita coisa que eu gosto de ler coisas mais soft, sabe? E gosto de assistir muito podcast, escutar muito podcast. Eu sou um cara mais auditivo do que leitor, então gosto disso. Então eu recomendo muito TED, eu sempre passo por time TED, podcast, etc. E Sim. não tanto leitura. E agora eu tenho um podcast que vou assistir. São 39 que eu tenho que assistir. Cara, é o seguinte, você falou que não assistiu o meu, depois você falou que adora podcast e não viu. Mas por Acho que eu que não a assisti o gente teu? ia Peraí, terminar peraí, essa entrevista melhor, eu diria. peraí, não, peraí que você vai entender o porquê que não. A primeira vez que eu vi você falando do podcast num grupo de amigos em comum, eu falei, eu quero participar. E foi o que eu vi, porque eu não sabia, só por isso, porque senão eu tinha assistido todos. Se você Ah, compartilhar o podcast comigo, eu vou assistir sim. todos. Então, Eu acho agora, que a gente precisa recomendação. sempre ter uma boa desculpa. Isso é Não é desculpa. essencial na vida. Me manda o link da onde tá. Eu não sei nem onde tá, eu vou procurar. Mas eu vou Não, eu assistir te mando, todos, eu vou eu te escutar mando. todos. Vai ser um prazer, vai ser um Bem prazer. legal, bem legal. Henrique, brigadão. Feliz demais, realmente, você ter aceitado o convite. Eu acho que as coisas que você falou agregaram. Quem quiser aprender, entender um pouquinho de carreira, vai refletir nas suas palavras e vai compor, né? Ele vai assistir mais milhares de outras coisas, mas vai contribuir. Eu acho que isso é importante e isso gere o nosso legado. A gente falar um pouquinho, se a gente puder contribuir para a vida das outras pessoas, foi bom. É isso mesmo, cara. E como considerações finais aqui, eu deixo aberto para quem quiser que está assistindo, que queira trocar uma ideia. Meu LinkedIn é henrique.barreto, acho que é linkedin.com/henrieua, de Henri com I, E-U-A. Pode me adicionar lá, pode dar um alô, vai ser um prazer muito grande poder apoiar todo mundo. E como eu sou, acima de tudo, vendedor, eu estou ansioso para ir até aí, para a gente conversar sobre os nossos produtos educacionais e vocês serem mais um cliente do Sofia. Vem, como o cara que é vendedor vai descobrir que a gente já tem seu produto. Mas você vem, que aí a gente vai falar ao vivo aqui. Pessoal, vamos seguir então Henrique Barreto no LinkedIn. Segue o nosso canal também. Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte também, porque é importante, né? Segue lá a gente, que a gente quer fazer a diferença. E faz os comentários, gostei, não gostei, participa, porque também sugere pessoas para vir falar aqui com a gente. Henrique, um abraço, um beijo, fica com Deus. Tudo de Um bom para beijão, um você. abraço para você também, para todo o pessoal aí um abração. Até mais. Valeu.